Olá, salve, salve, família, saudações cordiais para todos e todas, para quem não me conhece, o meu nome é Rui Mendes e hoje estamos aqui para falar sobre um tema interessante como sempre. Vamos falar sobre os haters e os stalkers, que para quem não sabe são pessoas que amam odiar, quando não também perseguir, prejudicar, ameaçar, trair, entre outras coisas. E eu confesso que eu tenho uma certa experiência para falar sobre esse tema, justamente porque quando o blog Médico Animósico e o nosso canal em YouTube começaram a ficar conhecidos, graças a algumas videopalestras que viralizaram e também graças a vários posts que fazia com que as pessoas ficassem interessadas, seja na minha pessoa, seja nos serviços que eu ofereço, uma verdadeira avalanche de contatos novos, começaram a acontecer na minha vida, através de e-mail, através de redes sociais, a ponto de isso culminar em uma oportunidade de ter um restaurante em Lisboa no ano de 2017, como alguns seguidores do nosso canal aqui já sabem, porque acompanham a nossa história. E claro que em meio a essa ascensão, ainda que não tenha sido grande coisa, nós temos aí um canal com um pouco mais de 6 mil seguidores apenas, então veja que com apenas 6 mil seguidores e algumas palestras visualizadas, você já consegue criar um network de trabalho, etc e tal, e seguir em frente, A questão é que com essas novas oportunidades também sempre surgem isso que hoje nós vamos tratar aqui, que são os haters e os stalkers. Hate, para quem não sabe, em inglês quer dizer ódio, Então hater é a pessoa que pratica o ódio de forma constante. E o stalker, ele é um sujeito fascinado que também gosta de perseguir, quando não ameaçar, xingar, ofender, insultar, entre outras coisas que aconteceu já uma dezena de vezes comigo e certamente seguirá acontecendo, justamente porque quando você é uma pessoa pública com uma cara exposta, com um trabalho bem sucedido, você está sujeito a esse tipo de assédio, E é curioso, justamente porque no começo, quando essas pessoas assediadoras, esses haters, escreviam e faziam ameaça e por vezes também fingiam interesse nas terapias, nos cursos, em participar dos grupos de trabalho, etc e tal. No começo eu, ingênuo, sem saber como lidar com essas pessoas, eu denunciava elas, eu fazia post no blog denunciando, chamando eles de usurpadores da nemosia quântica, entre outras coisas que é verdade. Porém, eu não entendia como a mente satânica dessas pessoas funcionava. E no final das contas eu acabei entendendo que eu estava fazendo exatamente aquilo que a pessoa queria. A pessoa queria que eu desse atenção e ela queria publicidade para ela através de mim, justamente para sugar toda a energia que eu empenho para tentar vender o meu trabalho. Inclusive essas pessoas, elas têm a tendência a ridicularizar o fato de você querer ter alunos, de você querer ter novos pacientes terapêuticos, de você querer formar pessoas. E no Brasil, principalmente, as pessoas desdenham muito, principalmente de quem se diferencia. E eu acho que é exatamente isso que nós estamos vendo nas eleições para prefeito da cidade de São Paulo, que é onde eu nasci, onde recentemente houve até uma cadeirada por parte de um candidato no outro. Então o que nós estamos vendo nessas eleições para prefeito? Que até os políticos que são candidatos a prefeito da cidade possuem a delinquência dentro deles. Então, os candidatos a prefeito dessas eleições, eles são haters e stalkers uns dos outros. Pode ver que não existe respeito nenhum, não existe debate político, não existe maturidade, não existe projeto. É a quinta série C tirando sarro um do outro, incorporado pelo mais profundo espírito da zoeira. Então é uma coisa ridícula, justamente porque a gente vê as pessoas fazendo bullying umas com as outras, e aí o outro perde a cabeça, dá uma cadeirada. Não estou passando pano para ninguém, aliás é muito feio ver como os jornalistas passam pano para esse sujeito
horrível, embrutecido, inculto, que não sabe falar. Não existe explicação para que um sujeito como o Datena tenha uma carreira bem sucedida na televisão. Isso só é possível justamente porque não apenas o Datena, mas todos os que estão concorrendo à Prefeitura de São Paulo, eles representam o principal arquétipo dos cidadãos. Né? Então um é bandido, é invasor de propriedade privada, o outro é um playboy narcisista rico que acha que vai resolver tudo com empreendedorismo, inteligência emocional, identidade esportiva, né? O que me parece bastante raso, bastante ridículo. Então o que adianta você ter inteligência emocional e ser bem-sucedido financeiramente se espiritualmente você é um calhorda que nem todos os outros candidatos apresentam um caráter doentio? Né? Por quê? Porque estão todos representando. Aquilo é um personagem, né? E claro, fazem billing entre eles, né? Praticam a delinquência e a violência entre eles. E se fazem isso num debate, como é que vai ser se esses caras tiverem o poder na mão, né? Então é muito importante a gente saber identificar as pessoas que são invejosas, as pessoas que são mal-sucedidas e se proteger dessas pessoas, né? Então, como se proteger de haters e stalkers? Se você é uma pessoa bem-sucedida, se o seu trabalho é reconhecido, independente de você ter 1000 ou 1 milhão de seguidores, é sempre bom saber que parte desses seguidores serão perseguidores, né? Ou hiperseguidores. O cara é tão seguidor seu que ele quer ser você. E eu já tive várias experiências assim, né? Trabalhando vários anos com pessoas que fizeram terapia, às vezes por mais de 3, 4, 5 anos. E a pessoa, né, em teoria é seu aluno, em teoria é seu paciente terapêutico. Mas claro, com o tempo existe afeto, existe encontro pessoal, né? A pessoa passa anos fazendo terapia à distância e aí vem fazer terapias de forma presencial. E parte dessas pessoas realmente revelam um caráter doentio, onde elas estavam me usando como escudo para não ter que entrar em contato com os próprios valores, entre os quais sentir inveja, ser hater, perseguir, criticar, né? Isso é muito comum. E aí, claro, cai a máscara, né? Você pode mentir por pouco tempo para muita gente, você pode mentir para muita gente por pouco tempo, mas você não pode mentir para todo mundo o tempo todo, indiscriminadamente, e sair ileso por isso. Né? Então é muito difícil se proteger dessa classe de gente. É um risco que a gente tem que correr e por isso é muito importante a proteção divina, a fé, a esperança, a limpeza energética periódica, a oração, a invocação, a blindagem energética através de processos tanto terapêuticos quanto ritualísticos e obviamente que a meditação e a yoga são os carros-chefes do que tange criar essa proteção de maneira que quem tem uma rotina sagrada, quem está conectado com os seus ancestrais, com o seu anjo da guarda, dificilmente vai ser prejudicado por essa classe de pessoas e quando for, certamente haverá uma recompensa. E por isso que amar, confiar e perdoar é tão importante. Amar justamente porque deve ser o estado em que nós devemos manter o nosso espírito através de uma paz interior lúcida. Né? Então a sabedoria faz com que amar seja um estado perpétuo na nossa vibração. Logo, pessoas desconhecidas adentrarão as nossas vidas, alguns dizendo que querem ser seu aluno, alguns dizendo que admiram seu trabalho, que viram a sua palestra, que gostariam de fazer um curso, ou que gostariam disso, ou que gostariam daquilo. E aí você tem que confiar. Né? Obviamente que parte dessas pessoas, principalmente da geração millennial, as pessoas que hoje em dia têm entre 20 e 30 anos, elas têm um caráter muito doentio no que tange a própria autoestima, a inveja de quem é bem sucedido, a ilusão de que a fama e a fortuna através das redes sociais vem fácil e que você não vai precisar ter cultura, ter sabedoria, desenvolver a sua inteligência, né? E não é só inteligência emocional, você tem que desenvolver a sua inteligência emocional, a sua inteligência instintiva, a sua inteligência mental e também, principalmente, a sua inteligência, a sua inteligência espiritual, né? Que é uma coisa que a gente vê que o Pablo Marçal não tem.
né? Então o cara tem inteligência emocional, ele tem inteligência financeira, mas ele é um tremendo de um narcisista, ele é um tremendo de um charlatão. E a prova é que espiritualmente ele é crente, ele é evangélico, ele é cristão, e tudo isso é um sinal de retraso, né, desde uma perspectiva espiritual. Mas enfim, considerando a psicosfera, os karmas e as programações existenciais de quem é cidadão em São Paulo e de quem é cidadão no Brasil, ele é exatamente o que essas pessoas estão esperando. Porque o que é interessante é que todas essas pessoas que assistem essa palhaçada e acreditam nesses charlatães, elas querem um Messias, elas querem um Salvador, elas querem alguém que acabe com a criminalidade urbana, sem que elas tenham que se defender e enfrentar bandido por elas mesmas, como está acontecendo agora no Rio de Janeiro, por exemplo. Eu me lembro de ter visto há uns dias uma notícia em que os cidadãos cariocas estão reagindo aos assaltos justamente porque o Rio de Janeiro, essa coisa do roubo, essa coisa do arrastão, essa coisa, né, do furto, já se tornou a ordem do dia há muito tempo, e realmente acredito que a agenda deseja que isso que acontece no Rio de Janeiro seja o Brasil inteiro, né? Então é muito louco ver que as pessoas no Brasil, na cidade de São Paulo, estão reféns, né? Seja do crime organizado, seja de um bando de delinquente narcisista que promete mundos e fundos justamente porque entende como funciona a psicologia desse povo psicopata que é o paulistano, né? Que espera um Messias, que espera um Salvador e que não é capaz de abandonar esse caos de milhões de pessoas se matando, né? Seja para conseguir chegar no serviço, seja se amontoando num metrô feito uma sardinha para viajar e atravessar a cidade para poder chegar no trabalho. Então, quer dizer, é um caos total, e eu aconselho todo mundo, né, sempre a emigrar, a ir para outro país, a ir para outros lugares, justamente porque é insuportável ter que respeitar esses arquétipos destrutivos, né, que me dão a dimensão do quanto a realidade cada dia mais tem se tornado apocalíptica no Brasil, né? Esse lance das queimadas, eu falo aí com as pessoas no Brasil às vezes e me informam, né, que as pessoas não estão conseguindo respirar, que necessita chover, que o céu está vermelho, que o céu está marrom, que o céu está escuro, que tem fumaça. Então é realmente uma coisa assustadora, e certamente quem não sair por vontade própria, como um indivíduo deve fazer, desse caos para buscar o seu próprio caminho e ser feliz, certamente vai ser engolido por essa coletividade que não permite que os indivíduos prosperem de uma maneira integral, né? Então basta prosperar financeiramente, basta prosperar invadindo propriedade privada, basta prosperar porque você tem um diploma de Harvard, que você já é aceito como uma pessoa bem-sucedida. Mas o que a internet está nos mostrando é que se tratam de narcisistas, de charlatães com milhões de seguidores, que eles estão levando para o caos, para o abismo, da mesma forma lá que o flautista de Hamelin, sabe? Então é algo realmente assustador, e eu, como comunicador aqui no nosso canal, em nome da Nemosia Quântica, do Grupo de Sábios e da Casa Real Sagrada de Sirius Grey Alpha, gostaria de convidar as pessoas que não estão satisfeitas com isso para estudar, para se tratar, para realizar uma formação, seja em yoga, seja em meditação, né? Justamente para não ser engolido por esses coletivos, né? Ninguém vai bater na sua porta e te entregar a liberdade, a individualidade e a sua soberania humana de presente. Você tem que construir uma história, você tem que ter um projeto de vida, você tem que ser responsável pela sua própria existência. E o que a gente vê é exatamente o contrário, é as pessoas querendo eleger picaretas, querendo eleger charlatães para governar a vida delas, o que é uma coisa muito triste. Mas em se tratando do Brasil, na verdade em se tratando do planeta Terra, essa é a ordem do dia. Porque aqui na Espanha, em Portugal, na Europa em geral, a política é toda uma picaretagem. Eu não canso de dizer e sempre direi que todos os partidos políticos são células criminosas especializadas em roubar dinheiro público, justamente porque dinheiro público é uma coisa que pouquíssimas pessoas administram e elas podem roubar à vontade e maquiar contas públicas, entre outras coisas,
que é muito difícil ou até seria impossível você checar enquanto povo. Então é muito engraçado quando as pessoas falam, é o nosso dinheiro. É muito ridículo, justamente porque esse dinheiro não é nosso, esse dinheiro não é de ninguém. As pessoas pagam o imposto voluntariamente e aguentem as consequências. Então veja como viver na simplicidade, não ser uma pessoa excessivamente ambiciosa, né? Não querer, né? Ser feliz com o dinheiro que você faz é muito mais importante do que você viver de pose. Como a gente vê que tudo no Pablo Marçal é pose, tudo na Tabata Amaral é pose, tudo nos políticos é pose. Justamente por quê? Porque todo político é um mentiroso, cara de pau, é um ator especializado em enganar pessoas, principalmente pessoas pobres, pessoas trabalhadoras. E o Brasil é o resultado disso. A pobreza nos países de terceiro mundo é o resultado disso. É o resultado de políticos ladrões que enganam o povo e que, graças aos partidos, podem roubar dinheiro público à vontade. E enquanto isso, as pessoas honestas, as pessoas sábias, as pessoas inteligentes, as pessoas bem-sucedidas, elas vão sendo canceladas, elas vão sendo caladas, elas vão sendo odiadas e perseguidas, justamente como passou comigo, não apenas através da internet e do blog. Na verdade, esse processo começou lá na minha família. O primeiro hater que eu tive na minha vida foi o meu próprio pai. Depois, à medida em que eu ia crescendo e me diferenciando, passaram a ser os próprios irmãos. Com o tempo passou a ser os primos, as primas, os tios, as tias e até mesmo os amigos, de maneira que dá para contar no dedo de uma mão os amigos que eu tenho. Eu tenho um amigo de infância e adolescência no Brasil e um amigo verdadeiro aqui na Espanha. Todos os outros são contactos, são clientes, são alunos, são colegas, são vizinhos, né? Mas a amizade é coisa séria. E é uma coisa que você não encontra em São Paulo. A amizade é uma coisa que você dificilmente encontra no Brasil, né? Então é curioso, porque no Brasil todo mundo acha que é amigo, todo mundo acredita, né, que tem 1 milhão de amigos. E veja o que acontece com essas pessoas. O próprio Roberto Carlos não ficava cantando lá, eu quero ter 1 milhão de amigos e assim mais forte poder cantar? Olha para a vida desse cara. Não tem uma perna, todas as mulheres dele abandonaram ele de forma trágica, é uma história triste, ele é feio pra cacete, a única coisa que ele tem é dinheiro, né? Então veja como você querer ter 1 milhão de amigos é um péssimo negócio. Aprenda a amar você mesmo. Aprenda a ser justo, amar, confiar, perdoar, para você poder crer, conhecer, julgar e cobrar. E infelizmente, quem tem entre 20 e 30 anos hoje em dia, não quer saber de nada disso. Eles querem saber de odiar, de invejar, de perseguir. Obviamente que para toda regra existe exceção, mas é realmente assustador entrar em contato com as pessoas jovens e ver o imenso talento que elas têm para a traição, que elas têm para a sabotagem, que elas têm para a trairagem, principalmente em se tratando de Brasil, infelizmente. Mas eu espero que as próximas gerações realmente resolvam esse problema, né? E acredito que resolverão, justamente porque não tem mais para onde expandir toda essa mentira, toda essa loucura, toda essa coletividade apocalíptica e suicida, né, que hoje está representado por esses candidatos a prefeito de São Paulo, que são todas pessoas ridículas, sem exceção. Então não coloque a sua vida na mão de pessoas ignorantes e desonestas, né? Tome o governo da sua própria vida. E tudo isso começa através do controle dos seus pensamentos, através do controle dos seus desejos, né? O que eu percebo, principalmente com a juventude, é que as pessoas estão cheias de desejo e elas não têm nenhum sonho para realizar, né? Então o que eu mais conheci ao longo do trabalho com a Animosia Quântica são jovens frustrados, mulheres com um passado desastroso, que não conseguem definir um sonho para materializar esse sonho. Então eles têm desejo de ser bem-sucedido, eles têm desejo de ganhar dinheiro, eles têm desejo de conseguir um trabalho, um emprego, mas não define o que é, não corre atrás. Então é muito triste, deve ser horrível ser pai e mãe dessas pessoas na geração de hoje, né? Então, cara, você que é pai e mãe de filhos com 20 e 30 anos e tem que lidar com toda a mentira, com toda a preguiça, com toda a má vontade
né, com toda a trairagem, com todo o vampirismo psicoparental que esses jovens mantêm, seja para com os pais, seja para com os primos, seja para com a avó. É uma coisa horrorosa, né? Tem preguiça de dar bom dia, não tem empatia nenhuma, não desenvolve nenhuma forma de carisma. Acha que o mundo tem a obrigação de consolar ele, né? Porque existe guerra. Eu quero paz, o amor venceu. Enfim, meus amigos, minhas amigas, meus colegas de trabalho, espero que tenham gostado desse vídeo falando sobre haters e stalkers. Peço que me ajudem, por favor, compartilhando, dando um like, se inscrevendo no nosso canal. E é isso, seguiremos em contato e trabalhando até o nosso próximo vídeo. Saudações cordiais a todos e muito obrigado.